Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Aqui Rogério Santos, no nosso podcast Papo Cabeça. E hoje eu tenho uma presença assim maravilhosa, um cara que eu respeito, que eu gosto, que eu confio muito, o Wilson, presidente do Instituto Talpet e também presidente da USE de Santos, a União das Sociedades Espíritas de Santos, veterinário, protetor animal, um cara que faz de tudo pela proteção animal e pela doutrina espírita aqui na nossa cidade. Wilson, seja muito bem-vindo, gratidão pela presença, viu, cara? Olá, boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, Rogério, e com certeza a gente pode aí discutir aí diversos assuntos na tarde de hoje. Aí. A ideia desse programa é esse, bater papo. Isso aí, a gente fica feliz aí de ver um amigo aí com um programa que eu acho que é importante a gente levar bons temas, bom conteúdo, boas conversas, porque hoje a gente vê, às vezes, muitos conteúdos pesados dentro da internet aí, e acabam tendo grandes visualizações, né? Conteúdos que as pessoas acabam usando as redes sociais, o sistema mundial da internet, que propicia a gente tantas oportunidades de conhecer tanta coisa pelo mundo em tempo real, mas acaba utilizando de uma forma equivocada e errônea. Só contribui para esse ambiente ruim que a gente está no mundo hoje em dia. Exatamente. E aí me diga uma coisa, você veterinário, protetor animal, como é que isso entrou na tua vida? Desde pequeno você sempre se preocupou com a questão animal, com os animaizinhos, com os nossos filhinhos de pelo, nossos cachorros, nossos gatos? Ou teve algum momento que isso despertou para ti? Eu sempre gostei de animal, mas eu vim trabalhar mesmo efetivamente na área agora, depois de velho. Eu sempre trabalhei, eu sou formado em educação física, dei aula muito tempo em academia, que sempre gostei. Trabalhei na linha automotiva de carros por muitos anos. Nossa, bem eclético então, né? Bem... Isso. Fez de tudo. E depois, em determinado momento, eu resolvi fazer a faculdade de veterinária. Eu fui fazer veterinária, me especializei em homeopatia, porque hoje são poucos veterinários que atendem na linha de homeopatia, por influência do nosso amigo Dr. José Nilson. Nosso querido Dr. Ele falou para mim. Um beijo para ele na recuperação dele. Ele falou para mim, vai estudar homeopatia para tratar os animais com homeopatia, porque homeopatia é a medicina do futuro. E realmente... Eu uso homeopatia o exatamente, tempo inteiro. com excelentes resultados. As pessoas acham que a homeopatia demora para funcionar, mas pelo contrário, a homeopatia em casos agudos, ela dá excelentes resultados. Então ele falou, vai trabalhar com homeopatia com os animais e deu certo. Então hoje eu me especializei, fui fazer pós-graduação em homeopatia, então eu já atendo os animais tudo nessa área. Então quando foi fazer a veterinária aqui na nossa cidade, é que despertou por essa paixão, por esse amor com os nossos filhinhos e filhinhas de patas? Aqui é bom que a gente pode falar de todos os temas, então eu vou falar um pouquinho de religião. Também, estamos abertos a tudo aqui. Por várias vezes na casa espírita eu recebia mensagens que era necessário materializar um trabalho. E o símbolo do Talpet, que é esse que eu tenho aqui, que é o símbolo do São Francisco de Assis com duas patinhas, Rogério, foi muito interessante que muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava com automóveis, esse símbolo foi me passado num sonho, num desdobramento mediúnico. Que coisa impressionante. A história é assim, eu estava numa sala de aula, tendo aula sobre bem-estar animal. Certo. E eu pensando, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu trabalhava com manutenção automotiva, não tinha nada a ver. Mas eu estava numa sala de... E quando termina a aula, eu levanto como todos para ir embora, e a pessoa que estava lá, o professor, me chama no quadro negro. Só que o quadro negro não é uma lousa que nem a nossa. Era um quadro negro de mercúrio, quando a gente quebra o termômetro antigo, que você pega o mercúrio e ele... Então era um quadro negro, se eu enfiasse a mão, eu atravessava. Entendi. E aí ele falou, olha, presta atenção. Aí ele fez um T na lousa e no mercúrio. E aí eu brinquei, Trindade, que o meu sobrenome é Wilson Trindade. Eu brinquei, meu sobrenome T. Ele falou, não brinca que é sério. Ele falou. Aí eu olhei, aí ele pegou o T e do lado do T ele fez duas patinhas de animal. Ele falou, memoriza. Eu falei, tá bom, e tô saindo. Ele falou, não mandei sair, volta. E aí ele pegou uma corda com os 3 nós que simbolizam o cinto de Francisco de Assis, sim, nossa, colocou em volta que era para fechar. Ele falou, grava que você vai precisar disso. E aí eu saí, acordei. Quando eu acordei, o símbolo estava nítido na minha cabeça. Aí tu desenhou. Desenhei mal, porque eu sou um mau desenhista no papel, mas no dia seguinte, quando eu cheguei na empresa, eu tenho um amigo que desenhava muito bem. Expliquei e ele na primeira acertou o que eu queria. Eu guardei esse em PDF no meu computador por anos. Nossa, esqueceu Passou. da história.
Acabou, nunca mais. Continuou trabalhando. Muitos anos depois, na casa espírita, numa reunião mediúnica, vem um espírito falar comigo e fala, está na hora de materializar aquele sonho. Uma colônia de espirituais, um trabalho de animais. Porque aí a gente já fazia, como você sabe, lá no Luiz Monteiro de Barros, a gente tem aquele trabalho de café da manhã com o morador de rua. Sim, sei. E, Rogério, morador de rua não desvincula de animal. Todo morador de rua tem o seu cachorro. Né? É lindo. Porque, na verdade, é o laço afetivo, é a família dele. Sem dúvida. Só que a gente percebia que por mais amor que eles tenham os cuidados, eles não tinham condição de comprar um remédio antipulga, fazer um curativo, castrar, nascia filhote, ficava tudo jogado para lá e para cá. Então nós começamos a fazer esse trabalho de ajudar eles. Então eu acho que isso despertou alguma coisa, o gatilho que precisava ser despertado, e a espiritualidade falou, olha, então agora está na hora de materializar. Você já tem o símbolo e o nome. Eu esqueci. Depois, nessa segunda reunião, ele me deu o nome. Tau Pet. Tau do símbolo de Francisco de Assis e Pet de animais. Sim. Então é uma colônia espiritual que já existe, fantástico, que foi materializada aqui na Terra e que a gente tem a função de fazer laços de amor entre animais e humanos. Para quem não sabe, viu, Max? Tanto eu, né, Rogério Santos, como o Wilson, nós somos espíritas e trabalhamos em grupos espíritas. E o Wilson trabalha num grupo espírita fantástico, que é ali no Luiz Monteiro de Barros, ali no Mercado Municipal. Faz todo um trabalho com população de rua, com alimentos dentro do local, né? Vários grupos vão lá e fornecem, fazem o alimento, entregam para a população, além do entorno daquela população dos cortiços. E também tem palestras, passes, e também tem a questão do atendimento e do passe aos nossos queridos animais, né? Os nossos cachorrinhos e gatos, né? Que é uma coisa que o Wilson está fazendo na cidade, que na verdade no Brasil é pouco feito também. Pouco feito. Quando a gente iniciou lá no Luiz Monteiro, esse trabalho agora já tem mais de 5 anos, que é o passe para o pet, para o animal. E aí muita gente no princípio criticou, falou, pô, mas está certo levar animal na casa espírita, eu posso dar passe, água fluidificada? Mas se a gente for lembrar no livro de André Luiz, Conduta Espírita, no capítulo 33, ele fala que nós podemos e devemos usar todos os recursos de origem mediúnica, como passe, água fluidificada, evangelho no lar, em benefício dos animais. Lógico. Então não tem problema nenhum. Na nossa casa nós já tivemos 2 gatos que nos adotaram. A nossa filha, tu lembra dela, que morreu, velhinha, e depois um gato preto lindo também, mas esse acabou sendo atropelado ali na frente do grupo espírita, que era um negão lindo. A gente fazia as palestras e ele ficava andando para lá e para cá no meio do povo. Eles nos A menina, que ficou com a gente 15 anos, ela veio no dia, ela entrou no grupo espírita no dia de São Francisco de Assis. Olha que coisa interessante. Ficou 15 anos conosco. Morreu dentro da creche espírita lá que a gente tem. Que legal. Que coisa linda. E aí você criou esse instituto. Há quanto tempo ele está funcionando? Então, o instituto já vai fazer aí quase 5 anos agora que a gente tem ele. A gente pegou um terreno lá no Morro da Nova Sintra, que não é nosso, é alugado. Pegamos ele do zero, sem nada, e a gente foi construindo. Hoje o instituto já é uma realidade, a gente tem animais abrigados. Por exemplo, hoje teve o abandono de 3 filhotes lá com a gente. Por incrível que pareça, os filhotes chegaram para a gente 9 horas da manhã, 5 horas da tarde, os 3 já haviam sido adotados. Show, hein? Então a gente tem esse intuito de conseguir famílias amorosas, porque é muito interessante, Rogério. Na semana passada também uma senhora adotou, até vou pedir licença e não vou contar o nome. Lógico. Porque algo muito interessante aconteceu, porque a gente fala assim, qual que é o papel do animal na nossa vida? Eu falo, é despertar virtudes. Sem dúvida. Às vezes você não consegue abraçar e falar pro teu irmão de sangue que tu ama ele. Mas você pega o teu cãozinho e beija, ele te lambe, é um amor incondicional. É mesmo. Então essa senhora pediu que ela queria adotar, porque ela vivia sozinha, que não falava com os filhos, assim, uma família com problemas como qualquer uma como normal. Toda a família brasileira. E ela foi lá, pegou, quando ela viu o filhotinho, se apaixonou, começou a chorar, levou para casa. Quando ela pegou na hora do almoço, meio-dia, quando foi 6 horas, ela me mandou uma mensagem emocionada, falou assim, olha, eu, mesmo não falando com meu filho, eu peguei a foto do cãozinho que eu adotei e mandei para ele e para minha nora. E você não sabe, ele não me respondeu, mas deu 1 hora, ele estava aqui para conhecer o cãozinho. Olha só. Ela falou assim, eu sei que ele não veio por minha causa, mas o cãozinho que ficou Spock, o nome do cãozinho. O Spock foi a ponte
reconectar um laço familiar que estava rompido há muito tempo. No dia seguinte, no outro, ela vem falando para mim que o filho voltou a frequentar a casa e vai lá todo dia brincar com o cachorrinho. Mas já almoçou com ela, a nora já conversa com ela. Já dialoga. Então, olha só os caminhos que a gente às vezes desconhece da espiritualidade. Através da adoção de um cachorrinho, de um filhote, reconecta mãe e filho e nora que estão separados por conflitos que a gente sabe que é normal de uma existência. A gente não sabe a história, né, que cada um traz. Mas olha a beleza e a sabedoria da espiritualidade. Não, isso é uma história linda, né? Porque, assim, além daquilo que você comentou anteriormente, da questão da população em situação de rua, né? Do quanto todos eles têm um cachorrinho, geralmente, né? O quanto muitas pessoas sozinhas, e Santos é uma cidade que cada vez mais a terceira idade se expande, quantas pessoas da terceira idade, homens e mulheres, que através do cachorrinho e do gatinho, consegue se reconectar com os parentes, com o território, com a comunidade, ou seja, porque senão fica tão isolado que acaba adoecendo do ponto de vista da saúde mental, porque essa questão da proteção animal também contribui muito, né? Os nossos cachorrinhos e os nossos gatinhos, eu tenho uma filha, a Bolota, em casa, e auxilia muito a nossa saúde mental, né? Tu não acha isso também? Com certeza, tanto que na época da pandemia, o número de adoções explodiu. Porque todo mundo estava, às vezes, sozinho dentro de casa ou saturado de relacionamento ali, 3, 4 pessoas, e os animais foram uma válvula de escape para muita gente. No entanto, passada a pandemia, a gente também viu muito abandono, descarte de animal como se fosse um objeto. Isso é ruim. Então isso tem que ser repensado. A pessoa tem que ter o entendimento de quando ela adota um animal, não é simplesmente levar uma vida para dentro de casa e acabou, é um peixe que está dentro do aquário. Não. Você tem que dividir o teu tempo, porque ele precisa sair, ele precisa brincar, ele precisa de atenção. Você tem que ver se você tem condição financeira de pagar uma vacina, de comprar uma boa ração, comprar uma medicação, um brinquedinho. Sim. Você vai ter que se dedicar mais à limpeza do teu lar, porque o animal ele vai acabar sujando, faz um xixi, faz um cocô. Então, quando você adota um animal, você tem que entender que não é mais só você, porque o animal é um ser vivo que precisa de atenção e amor. Então, aí também a importância, porque você aprende a compartilhar. A cuidar, né? Você aprende a cuidar do outro. Exatamente. Aí a gente volta naquele assunto. Eu não cuido do outro humano que eu teria que cuidar. Não quero mais ver aquele cara. Não desejo mal, mas não quero na minha frente. E o animal vai te despertar isso. Atenção, o cuidado, o zelo que você precisa. E aí, assim, às vezes eu reflito, Rogério, e eu falo assim, mais uma vez, espiritualidade danada. Talvez nessa encarnação, aquela pessoa ainda não vai conseguir externar o seu amor para aquela pessoa que ela tem uma raiva, uma grande mágoa. E vai desencarnar assim, tá tudo bem. Mas ela está exercitando com aquele pet, para a próxima encarnação ela já vem com aquilo mais dilatado. Sem dúvida. A presença daquele animal está desenvolvendo aquelas virtudes adormecidas em sementes plantadas no espírito imortal. Não, e dá para perceber como Deus é perfeito, né? Porque é através da relação com os animais que a gente consegue quebrar, que a gente consegue, na verdade, sair um pouco do centro de si, né? Porque o ser humano, no atual estágio de evolução que a gente está, é muito egoísta, extremamente egoísta. E aí, ao cuidar, eu consigo sair de mim e começo a me tornar uma pessoa melhor. E nada mais fantástico do que ter aquele cachorrinho que você pode estar no maior mau humor, de cara virada, e ele está lá do teu lado, encostadinho, abanando o rabo para você, a gatinha. Os gatos agora estão com... A minha gata parece um cachorro, ela vai me receber na porta. Eu chamo ela, estralando o dedo, e ela vem. Ela fica grudada em mim o tempo inteiro. Então, assim, então os gatos antes eles eram mais na deles, agora eles estão mais... Então, quanto a sabedoria de Deus é fantástica, né, Wilson? Quando é perguntado no Livro dos Espíritos qual o objetivo da encarnação, Espírito Verdade responde para Kardec: evolução. E a evolução não é só para nós homens. Qualquer princípio inteligente que encarne em qualquer um dos reinos, mineral, vegetal e animal, ele está experienciando, aprendendo e evoluindo. Isso que você falou dos gatos, eles estarem com comportamentos diferentes, mais amigáveis e amorosos, mais companheiros. Então a gente vê uma evolução naquele princípio inteligente, porque ele está adquirindo conhecimentos e passagens, experiências através da lei do determinismo, que estão fazendo com que eles se engrandeçam em sentimentos.
Então ele já está ensaiando para mudar de categoria, de faixa, de outras espécies animais, porque o princípio inteligente ele precisa estagiar como uma ave, como um selvagem, como um anfíbio, como um peixe, como um animal do lar, porque em cada um ele vai estar desenvolvendo um atributo diferente. Sem dúvida. E o gato é isso, a gente percebe mesmo. Hoje ele está mais amoroso. A minha gata é um cachorro, cara. Exatamente, elas já procuram mais a nossa companhia. É impressionante. É que na natureza, Rogério, o gato, o felino em si, ele é um animal solitário. Sim. Se você pegar um tigre ou um gato selvagem, eles só se unem, o casal, quando vai ter a cópula. Sim, só para procriar, né? E quando acabar a cópula, o macho tem que correr. Porque a cópula do felino ela é muito dolorosa. Porque o órgão genital do macho ele tem espículas, que a gente chama, porque a gata ela precisa ser arranhada para que tenha a introdução do espermatozoide, a absorção. Isso eu não sabia. Então o órgão genital do gato, do felino, ele machuca na entrada. Então, quando acaba, a gata quer bater, quer matar o macho. Eu sempre reparei isso. Então, o gato tem que correr. Com gatos, né? Senão ele apanha, entendeu? Não fica junto. A gata ela vai ficar prenha, vai ter o filhote sozinha, vai cuidar dos filhotes por 2, 3 meses. E quando ela percebe que aquele gato está autossuficiente, ela vai embora. Ela abandona. Ela deixa ele se virar, é por conta dele. Então, a sabedoria divina é muito interessante. Porque ela só cuida do necessário. Diferentemente de nós humanos, que a gente vai cuidando. E hoje a gente vê filhos com 30 anos que não querem sair dentro de casa, né? Que é uma geração agora que está complicada, né? Que a gente vê. Isso é uma questão que eu penso que a perspectiva deles mudou, né? A nossa geração, né? Que a gente acha que tem a mesma idade, a gente olhava para os pais e para os avós vivendo até 65, 70 anos. Hoje eles olham para a gente, 85, 90 e provavelmente chegarão a 120 bem. Então, dá mais tempo de ser mais de amadurecer mais lentamente. Eu penso um pouco nisso. Porque assim, a gente era obrigado a amadurecer muito rápido. Eu, com 22 anos, já tive meu primeiro filho, já estava casado, trabalhando e tinha que me virar, entendeu? Eu também. Se eu te falar que eu casei com 17. Então tu sabe eu o que é isso. Eu já também sou avô, também, Tu entendeu? Então, agora, para o meu filho mais velho, que tem 30... Ele já olha para mim, esse meu pai vai chegar no 85, 90. Minha avó também um pouco, então talvez eu chegue assim. Aí amadurece um pouco mais, porque eu acho que também é um pouco da questão da evolução da humanidade, até do ponto de vista espiritual. A expectativa de vida aumentando, dá mais tempo da gente crescer com mais calma espiritualmente. Antes era muito rápido, né? Na Idade Média as pessoas morriam com 30 anos de idade. A gente vê que a medicina evoluiu, os cuidados com a alimentação, eu penso, não sei atividade se eu estou errado, física. Mas quando eu lembro dessa coisa, eu reflito muito sobre isso. Eu penso da seguinte forma sobre esse tema, e eu penso muito sobre isso. Olha só, se você for ver na cadeia evolutiva do princípio inteligente, desde o criado do átomo para a evolução do arcanjo, quando ele passa no reino vegetal, você vê que toda a planta se regenera. Você pega uma árvore, arranca um galho, onde o galho quebrou, ela vai ali cicatrizar através da seiva e logo vai nascer um outro membro, um outro galho que vai florescer tanto quanto. Em determinada época do ano e estação, nós fazemos as podas na árvore, que vou cortar, mas aquela poda ela propicia um crescimento grande. Então, no reino vegetal, o princípio inteligente ele tem o poder da regeneração. Quando adentra no reino animal, essa capacidade, na maior parte dos seres animais, ela é obscurecida. Mas se você pegar, por exemplo, uma lagartixa, um lagarto, se você ela tiver o rabinho ou a patinha decepada, ela nasce de novo. Isso, eu já sabia. Tanto que existem muitos pesquisadores que trabalham cientificamente em cima desses animais para descobrir qual que é o gene. Como é que o DNA trabalha em determinado aspecto para fazer que aquela cauda se reconstitua? Como é que aquela patinha nasce de novo? Ou se você pegar uma esponja do mar, essa é mais interessante ainda. Esponja mesmo, que parece aqui no microfone da gente. Você pode bater ela no liquidificador. Você vai pegar uma babinha dela que sobrar e você vai colocar no líquido salino da água do mar. Em 30 dias ela volta a crescer. Olha que interessante. Olha só.
É muito interessante. Então, no nosso código de DNA espiritual e físico, nós temos essa reconstituição de membros. A gente tem a cura dentro de nós. Jesus falou, a tua fé te curou, não fui eu. Ele, quando fazia o milagre, ele não falava que era ele, né? Então, é interessante isso. Por que hoje a gente não consegue? Aí eu fiz essas perguntas, às vezes, nas minhas conversas espirituais. E já me foi me dito o seguinte, o atual estágio de evolução de vocês, que estão encarnados num planeta de provas e expiações, precisa de encarnações sucessivas para que esse princípio inteligente possa experienciar em diversas categorias, alegria, tristeza, riqueza, penúria, dor, saúde, para acumular conhecimento, para vocês terem uma evolução vertical. Se o poder da reconstituição, da regeneração estivesse já em vocês, vocês teriam tempo de vida encarnado, 300, 400 anos, como acontece nos mundos ditosos superiores, que é o que vive, e o momento de desencarne não é um movimento de dor, porque o espírito sabe que vai desencarnar, ele fala, simplesmente eles vão, se despedem e desencarnam. Depois retornam no porque é só uma passagem de um plano para o outro. No entanto, no atual estágio evolutivo de vocês, vocês ainda não podem ter isso, porque vocês não têm ainda o discernimento. Espiritual. Mas aí o que você falou está certo. Então o tempo nosso está aumentando, por quê? Porque a nossa maturidade espiritual ela vai se lapidando, ela vai melhorando. Então, pouco a pouco, nós vamos vivendo mais. A gente vai chegar, esses cientistas que estão estudando essas lagartixas, eles vão descobrir qual que é o gene, como esse gene atua. E isso vai ser um passo grande para a saúde, para você cuidar de um órgão que está canceroso, você vai tirar, o próprio organismo vai refazer aquele órgão. Né? Você perdeu um membro, um amputado, refazer. Você imaginou isso? Fantástico. Como vai ser? Isso a gente vai chegar com certeza, Rogério. Eu não tinha parado para pensar nisso. E essa parte, eu sempre fico pensando na questão da reencarnação, do atual estágio de evolução da gente, mas eu não tinha parado. E eu sei que em outros mundos se vive mais, né? Tem vários livros de Chico Xavier que falam disso, né? A mãe dele no livro Cartas de uma Morta, falando da vida no planeta Marte. Isso. Eu gosto muito do Ramatiz. Também gosto, já li coisas A vida dele. no planeta Marte. Então, assim... Mas eu nunca tinha parado para pensar nessa questão da regeneração de ter sido impedida, justamente porque a gente tem que ter uma finitude para poder crescer espiritualmente. E isso é uma coisa que eu não essa observação não foi um só que já me falou. Porque eu tenho isso na cabeça e aí, volta e meia, vem, se comunica e me fala sobre esse assunto. E aí você consegue conciliar a questão do veterinário, da proteção animal e com o grupo espírita, né? Isso casa bem? Dialoga bem? Como é que é isso aí? Porque é uma coisa inusitada que a gente, né? O Wilson, ele vai lá no nosso grupo espírita, dá palestras maravilhosas e transpira de você, né? A gente vê que você vive isso, que você voltou sua vida para isso. Dialoga, dá para casar? Dá para... Porque às vezes as pessoas acham que é meio inconcebível. E eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, eu acho que você é um pioneiro. Eu me sinto muito bem, eu gosto muito do que eu faço, Rogério. Eu acho assim, a gente já perdeu muito tempo na nossa encarnação. Então eu acho assim, quanto mais a gente puder fazer, trabalhar, colaborar de alguma forma, eu acho que melhor para nós. Então eu gosto de colocar assim nas postagens do Instituto, apenas faça. Eu vejo. Entendeu? Apenas faça. Eu acho legal. Então, por exemplo, tem um outro trabalho que a gente faz lá com o Instituto no Luiz Monteiro, que são os veterinários de rua. Então, a gente 2 vezes por semana, a gente atende os cães lá na rua. 6 horas da manhã, 5h30, a gente monta uma mesinha. E aí a população sabe e leva. Sabe e já leva ali a população de rua. E o interessante, eu convidei os alunos da faculdade veterinária. Então, a gente está despertando, toda semana vai 2, 3 alunos. Então a gente está despertando a semente naquele aluno que vai ser um veterinário, um especialista, um cara lá na frente. Esse olhar dá caridade para o próximo. Porque ninguém diz que não, Rogério, que você tem que trabalhar e tem que ganhar seu dinheiro. Lógico. Eu preciso pagar minha roupa, eu preciso pagar meu imposto, eu quero viajar, eu quero ter um bom carro. Lógico. Ninguém ainda virou um São Francisco de Assis. A gente quer comer em bons lugares, todo mundo gosta disso. Então você tem que trabalhar e tem que ter o seu. Mas você não pode esquecer que o que o André Luiz aprendeu em nosso lar, que o bem só é bom quando é bom para todos. O bem, quando é só bom para mim,
é mal. É mal, é egoísmo, né? Exatamente. Então a gente atende, esse projeto se chama Talvets, Veterinários de Rua. A gente atende ali os moradores e se tiver algum veterinário, algum estudante de medicina que quiser participar, entre em contato conosco pelo Instagram, Instituto_Talpet. Vai ser muito bem-vindo a colaborar no projeto. Acho que era legal, viu, Bax, botar aí embaixo o link do Instagram e o telefone de contato deles também durante o programa, que eu acho que era legal. Não, porque é fundamental a gente fazer esse trabalho, porque a fé sem trabalho, sem obras, ela é vazia. E isso em todas as religiões, seja na nossa, enquanto espíritas cristãos, seja os católicos. Eu, nesta encarnação, comecei no catolicismo, quase fui padre, frequentava o seminário, pessoas queridas e amadas minhas são dessa época. Eu sou assistente social por conta do catolicismo, tanto no protestantismo, nos evangélicos, enfim. Qualquer denominação religiosa, a fé sem obras ela é uma fé vazia. E a gente precisa efetivamente partilhar e auxiliar aqueles que estão em vulnerabilidade, fragilizados. Sejam pessoas, seres humanos, e como você está fazendo lindamente na cidade, seja também com os nossos queridos e queridas de patas, né? Que é uma coisa que ninguém faz, né? A nossa Prefeitura de Santos ela tem um trabalho que é a Codevida, Sim. que acolhe animais de rua. Mas assim, a quantidade de animais de abandonadas, animais de morador de rua não castrados, ainda é muito grande. Então, nenhum órgão sozinho consegue dar conta. Não. Nenhuma ONG consegue dar conta. Mas se Tem cada um de nós integrado. fizer um pouquinho, fizer a sua parte, isso eu estou falando na causa animal, estou falando na ajuda com idosos, na ajuda com população de rua, na ajuda com a limpeza da cidade. Sem dúvida. Porque todo mundo gosta de criticar. Assim, eu não tenho partido nenhum, não escolho A ou B. Mas assim, eu vejo muito, chove, a cidade alaga, a culpa é do prefeito que não limpa. Mas você vai na praia na segunda-feira de manhã, depois do sábado e domingo, é fralda de bebê, é resto de copo, é jornal. A própria população não colabora. Você vê nas ruas, no meio-fio, quanta quantidade de lixo, garrafinha de plástico. Eu ando muito de moto. Eu já tomei assim, passando entre os carros, a pessoa abriu o vidro e cuspi. De eu já tomar cuspe na perna. Ou o cara jogar a garrafinha para fora. O cara acha que eu estou jogando para fora do meu carro. E olha que aqui, Santos ainda é uma cidade que ainda cuida bem do seu lixo. Tem cidades muito piores. Sim. Aqui no entorno mesmo, né? Então é fácil você criticar o outro. O outro não fez, o político não fez. Mas e tu? Tu tá fazendo? Faça o teu. Aquela da história do passarinho que levava aguinha no bico para apagar o incêndio, todo mundo tirando sarro dele. Ele está fazendo a parte dele, o que ele pode. Então, se você pode ajudar com R$1, ajude com R$1. Se você pode ajudar com 1 milhão, ajude com 1 milhão. Mas, assim, sem dúvida, a gente tem que cada um fazer a sua parte. Mas na questão animal e do ponto de vista espiritual, tu não acha que a cidade tem evoluído muito na proteção animal? E tem muito a ver também com o trabalho dos grupos espíritas, não tem a ver com o ambiente espiritual da cidade? Porque, por exemplo, eu tive uns 3 meses atrás em São Paulo, né? E eu gosto dessa coisa animal, tenho contato com o Furtado mesmo, a gente estava falando, a gente é muito irmão. E essa proteção animal, isso está dentro de mim também. E você vai em São Paulo, você entra no shopping, você não vê um cachorrinho. Você anda pela rua, raramente você vê alguém com um cachorro. E aqui em Santos é meio que natural, isso já está... O santista ele já incorporou a questão da proteção animal. Ainda falta, tem muita coisa para fazer. Mas eu acho que a gente já deu passos maiores do que outras cidades. E eu fico pensando que tem a ver muito com o trabalho espiritual que é feito na cidade também. O que tu pensa disso? Então eu vou te falar mais um. Eu converso muito. Com certeza. Eu recebo muita mensagem. E tem um livro do Marcel Benedetti, que é um médico veterinário que desencarnou, ele tem quase 15 livros. E começou com o livro Todos os Animais Merecem um Céu. Esse eu não conheço. É um livro maravilhoso para quem gosta de saber de espiritualidade, destino. As pessoas perguntam, tem céu dos animais? Todos os animais merecem um céu. Procura esse livro, ele tem em PDF, tem no YouTube, no audiolivro, se você quiser escutar. Eu prefiro. Do jeito que eu leio tanta coisa por causa da faculdade. E num outro livro dele, que são Todos os Animais São Nossos Irmãos, ele vai contar para nós sobre as colônias espirituais de animais. Interessante que ele conta que nós que estamos encarnados, quando a gente dorme, a gente desdobra, nós somos atraídos para regiões
no qual a nossa vibração é compatível no horário do sono. Então, por exemplo, se eu sou um cara que gosta de escutar música clássica, eu vou ser atraído para regiões assim. Se eu sou um cara bagunceiro que gosta de tomar um álcool, jogar um bilhar, fazer uma baguncinha, é para esse tipo de lugar que eu vou ser atraído no horário do meu sono. Então ele conta que as pessoas que gostam de animais, no horário do seu sono, são atraídos para escolas. E aí eu me recordo daquele sonho que eu te falei, eu numa sala de aula sobre bem-estar de animal. E ele falou que isso é uma crescente muito grande, que muitos encarnados estão participando dessas aulas. E é por isso que a gente vê essa crescente tão grande hoje de ONGs, cuidadores, protetores, a gente brinca louca dos gatos, pessoas querendo, de uma forma ou de outra, auxiliar a casa animal. Porque realmente vai se formando uma egrégora de ideias incomuns, onde vai se formando uma população que tem o mesmo pensamento, o mesmo intuito de ajudar. Então você vê a mesma ideia, ela pipocando em várias regiões, às vezes de uma forminha diferente, mas que o objetivo é o mesmo, ajudar e melhorar. E assim, hoje a gente pode dizer com muita tranquilidade que os nossos cachorrinhos e gatinhos e passarinhos, né, são nossos filhos. Né? Acaba vivendo, é parte da nossa família física e aí em termos espirituais da nossa família espiritual, porque está em evolução com a gente. Eu não sei se, porque a minha filha lá, a Bolota, é minha filha. Eu falo, filha, vamos dormir? Aí ela vem comigo, encosta, a gente dorme junto. Entendeu? Filha, o papai vai levantar. Aí o pessoal que ainda não tem essa dimensão, ainda tira o sarro e tal. Mas é isso, né? São nossos filhos. Exatamente. E a responsabilidade perante, só para concluir, perante Deus, nós que estamos comandando o planeta, que somos hoje a espécie dominante do planeta, a gente tem a responsabilidade de zelar por eles e conduzi-los bem e não utilizá-los de uma maneira como está sendo feita aí, às vezes de uma exploração comercial terrível, né? Emmanuel fala que para os animais nós somos deuses. Então você que alimenta, você que dá água, você que cuida, então eles são eternamente gratos. Você pode ver que se na hora que a Bolota aprontar alguma coisa, você brigar com ela, chama a atenção dela. Ela pode até se afastar por alguns, mas daqui a pouco tu já fala, vem Bolota. E eles não guardam rancor. Ela não vai ficar com raiva do Rogério porque gritou com ela, ou que até às vezes deu um tapinha na bunda porque aprontou alguma coisa. Ela vem do mesmo jeito, amorosa, carinhosa, e pra tudo isso o animal ensina pra gente. Isso de perdoar, de não levar rancor. Agora vai brigar com a tua esposa, com o teu marido ou com um amigo de trabalho. Nossa, você fica de tromba virada uma semana, né? Fica pensando querer dar o troco, aí a gente não pratica o 70 vezes 7, nem dá a outra face. E o cachorro, o gato, o animal está o tempo todo mostrando isso pra gente. O que Jesus falou, o animal está vivenciando ali. Instintivamente dele, porque ele não tem ainda a inteligência emocional de um ser humano, mas instintivamente ele percebe que a mágoa, a raiva, a dor, o rancor vai fazer só mal para ele, vai somatizar numa doença física que às vezes vai virar um câncer, um Alzheimer, uma doença, uma queimação gástrica. Então o animal você vê, na boa, acabou de comer, deita de barriga para cima, tira aquela soneca, né? E ele não quer nem saber se tem conta para pagar. Eu tenho meu netinho agora que meu filho adotou, que eu estava te contando, o Fiapo, que é mistura de vira-lata com labrador, ele é uma figura. Ele é maravilhoso. Ele sai na rua para brincar com todo mundo. Ele é lindo demais. E é isso que tu falou mesmo, vira a barriga, deita e dorme, né? Não quer nem saber. Hoje de manhã, a gente dentro do Instituto Talpete, a gente tem um outro projeto que chama Tal Hospitalar, com idosos. Então hoje nós estivemos na Casa do Sol, que é lá no Morro da Nova Sintra mesmo. Para quem não conhece, é o antigo Asilo dos Inválidos, que era ali na Francisco Glicério, né? Que até era um nome, a gente fala Asilo de Inválidos, desagradável. Então hoje chama Casa do Sol, né? Ela é ali no Morro da Nova Sintra, e ela fica uma quadra do Instituto Talpete, que o Instituto é lá no morro, perto da Lagoa da Saudade. Então hoje nós tivemos visita lá dentro. Então a gente foi, olha só, hoje nós levamos um papagaia, que é a Zequinha, levamos um periquito maracanã, que é o Chiquinho, que o pessoal conhece, levamos um cavalinho, que é o Bacuri, e levamos 3 cachorros. E levamos uma galinha, Madalena, uma galinha. Madalena, Madalena. Todos os animais lá têm nome. É Madalena, Ivete, Marvin, Charlie Brown. Charlie Brown. Nós temos a Clotilde. Nosso querido Santista. A Priscila. Né?
Temos o Charlie Brown, mas você sabe que eu coloquei em homenagem, porque eu gosto muito daquela música do Benito de Paula? Sei. Ê, meu amigo Charlie. Tá. Eu pus por causa disso. Então a gente foi com esses animais hoje na casa de idosos. E você precisa ver assim, a alegria do idoso. Imagino. E, por exemplo, o cavalo e a galinha trazem lembranças assim, incríveis. A assistente social falando para mim, esse senhorzinho aqui tem 84 anos. A Renata, que é assistente social lá, não é? É muito amiga minha, pô. Tem várias, eu conversei com várias hoje. A gente tem uma proximidade muito grande, ela é muito gente boa. E ela falou, olha, esse senhor tem 84 anos, ele tem um Alzheimer avançado, ele pouco se consegue dialogar. E quando ele pegou a galinha no colo, a Madalena hoje... E ela vai numa boa, assim? Na boa. A galinha ela é tão companheira quanto um gato e um cachorro. Ela gosta de ser afagada. Isso eu não sabia. Você põe a galinha no colo, afaga, ela dorme no teu colo e ela fica... Ela conversa com você. Você começa a dialogar e ela fica... Pro idoso isso é muito legal. E o idoso pegou ele no colo, aí ele começou a falar que o avô dele tinha uma criação de galinha, que ele comia galinha, aí que ele falou que o avô também comercializava, né? Mas olha só, um idosinho que não falava, que não se comunicava, com a Madalena no colo, trouxe uma lembrança de quando ele era criança, afetiva, do avô dele, no toque com o animal. Porque às vezes tem lembranças afetivas através do olfato, através da audição de uma música, através da visão de alguma coisa, algum objeto, mas ali foi um conjunto. Porque a galinha tem um cheiro, a galinha tem um tato, um toque da peninha diferente, a galinha tem um som, né? Então ele foi lembrar lá atrás do vozinho dele. Olha que interessante. Que fantástico, hein? Não, eu fui 10 anos diretor de abrigo de menino de rua, porque eu sou servidor, né? Sou assistente social. Fiquei 10 anos como chefe. Nós tínhamos 2 boxers lá, a Tigresa e a Salomé. E eles chegavam, né, usuários, né, de crack, com toda um rompimento com os vínculos familiares. E muitas das vezes as cachorras eram um ponto de vinculação para que a gente pudesse entrar e trabalhar com eles. Eles não conseguiam falar com a gente, se aproximar, mas viviam grudados na cachorra. E a partir daí desenvolvia, ressocializava, né? Desenvolvia uma série de vínculos e conseguia... Eu vi isso acontecer várias vezes. O poder que isso tem, né? O poder do vínculo, não só entre humanos, mas entre outras espécies, né? E então, o quanto isso é poderosíssimo, né? Então eu vou te contar mais uma da espiritualidade. Conte aí. Em determinada reunião mediúnica, veio um espírito conversar conosco, né? Para quem não conhece, na doutrina espírita, a gente tem reuniões mediúnicas, onde existe um médium, que é o intermediário entre o espírito encarnado e desencarnado. Aquele médium, ele permite que um espírito desencarnado fale através dele, ou psicografe através dele. Vocês vão lembrar muito de Chico Xavier, das cartinhas consoladoras. E numa das reuniões, um espírito falando comigo através de um médium, ele tendo a consciência que estava desencarnado já, ele desencarnou por overdose, era um dos moradores que viveu ali no entorno do Luiz Monteiro, que tomou café muitas vezes quando encarnado ali com a gente, mas que não conseguiu sair do vício do álcool e da droga. Então ele desencarna por uma overdose. Então ele foi trazido na reunião de desobsessão. E ele começa a conversa comigo falando da seguinte forma: agora eu venho aqui, seu Wilson, e falando com o meu nome. Eu falei, por quê agora? Porque agora estão deixando eu entrar com meus cachorros. Eu falei, Ele falou, antes não deixavam. E coincidiu, isso já faz um tempo, quando nós iniciamos o trabalho de assistência espiritual. Dos cachorros lá. E aí ele falou, tô com meus 3 cães aqui. Eu não vejo, ele falou, tô com meus 3 cães aqui em volta de mim, tá vendo? Eu falei, tá bom, tá vendo. Isso foi uma das coisas. Numa segunda um outro diálogo, também um usuário de droga falou para nós que ele era tratado na espiritualidade com umas bolinhas de açúcar. Homeopatia. Com o doutor Luiz Monteiro de Barros. Ele falando, tem aquele médico grandão, careca, que é o doutor Luiz Monteiro de Barros. Ele é muito parecido conosco, assim, né? Cabeludo. Carecas, Aliás, eu costumo dizer que todo espírito é meio careca, viu? O que tem de espírita careca não está escrito. E ele fala, aquele médico ali, grandão, careca, ele dá essas bolinhas de açúcar pra gente comer, que ele fala que é bom, que é um remédio que ajuda. Mas, ele falou assim para mim, eu vou contar um negócio pro senhor. Tem uma sala aqui, onde tem diversos animais, e eles pedem para a gente ir lá nessa sala, quando a gente quiser, e escolher um para nós e adotar, ficar. Eu falei, por quê? Porque eles falaram que quando eu estava encarnado, eu não tinha responsabilidade. Que eu preciso criar responsabilidade.
Começa pelo animal. Então eles pediram para eu adotar um animal e cuidar deles. E eu tenho que vir todo dia dar conta aqui. Eles veem como é que eu cuido. E aí, aos poucos, eu vou mudando. Então, olha que interessante. A espiritualidade, usando a homeopatia para o tratamento e usando o animal para modificar o comportamento daquele ser que ele ficou ali durante muito tempo atrelado à droga, atrelado a um determinado vício pernicioso, nocivo, que não foi virtuoso para ele. Então, ele precisa transformar aquele comportamento para que numa próxima encarnação, aquilo ali não venha tão somatizado e ele consiga, através dos seus esforços, vencer. Porque senão a gente sabe, a gente traz a tendência numa próxima encarnação. Então ele vai ser tentado à droga, vai ser tentado ao álcool de novo. Sem dúvida. Então aquele precisa ser mudado, né? Transformado. E o papel do animal. Não, e assim, eu, como diretor do abrigo de meninos de rua aqui de Santos durante 10 anos, a antiga Casa Pichote, eu enterrei muitos bons talentos. Muitos jovens com uma vocação, talentos maravilhosos que acabaram se perdendo e vindo a desencarnar, a falecer por conta da questão das drogas. E eu, como diretor, fazia o enterro e tudo. Então, assim, era uma coisa bem pesada, bem complicada. E é muito triste, né? Porque você vê que aquele ser humano que veio espiritualmente para se desenvolver, às vezes com talento, tinha um menino que pegava qualquer coisa na rua, Wilson, quebrado, um ventilador, ele levava para dentro do abrigo e ele consertava. Nunca tinha tido nenhum curso de elétrica e de eletrônica. Estava na 5ª ou 6ª série. E acabou vindo a desencarnar por conta das drogas. E dessa tem milhões de casos, né? Fiquei lá 10 anos, cuidei mais de 120, 130 jovens. Então, assim, é uma coisa muito complicada. E aí você vê que a espiritualidade se utiliza da homeopatia, que é uma coisa que eu uso, que você usa também, dos nossos queridos animais, para fazer essa transformação da vida das pessoas, né? Tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Isso é fantástico, né? Exatamente. A gente vê isso bastante, bem presente, né, na espiritualidade. Eu acho que a tendência nossa, da humanidade, é a gente se voltar mais para o nosso próximo. A gente ainda vê muitas pessoas com comportamento assim, muito egóico, mas a gente está vendo isso mudar. Infelizmente, a mídia, Rogério, ela relata mais desgraça do que coisas boas. Sim, eu falo exatamente isso. Boas coisas. Tem muita coisa boa rolando do mundo que não dá audiência. Você passar uma reportagem assim, olha, fulano de tal plantou 10 árvores na cidade de Santos, o cara vai bater de ombro, e daí? Agora ele mostra lá determinado governante brigando com o outro, gritando, ou um determinado cara que deu um tiro no outro, parece o sangue. E aí a pessoa fala, nossa, eu vivo ansioso, eu vivo depressivo. O que é o conteúdo que você está absorvendo? O que você está lendo? O que você está assistindo? Então, você precisa mudar o teu comportamento, você precisa mudar o que você consome de conteúdo digital, de leituras, para você poder colaborar com a espiritualidade para te ajudar. Porque todos nós nascemos e temos o nosso anjo da guarda, que ele faz de tudo para inspirar a gente para o bem. O meu tem um trabalho. Então, o nosso... Só que então, o nosso anjo da guarda respeita o nosso livre-arbítrio, né, Rogério? É um homem de Deus mesmo. Se o teu anjinho da guarda fala, Rogério, vamos fazer tal coisa que isso vai ser bom, mas tu fala, não, eu prefiro ir hoje para outro lugar. Ele respeita, ele se afasta. Lógico. E aí ele vai dar entrada e passagem para quê? Para aqueles outros nossos amiguinhos espirituais que têm aquele mesmo gosto e vão falar, vou aproveitar que o Rogério está aqui. Rogério, toma mais uma que eu quero. Rogério, toma mais uma branquinha. Olha, aquele cara lá está te fazendo desaforo. Não leva para casa. Mete a porrada nele. Então, Paulo deixou escrito para nós e falava, todos nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas. Quem é a multidão? É aquele que eu sintonizar. Se eu quero ver determinada estação, eu ponho no canal. Agora, se eu puser no outro canal, eu vou escutar, às vezes, coisas que eu não quero. Os nossos pensamentos e as nossas emoções e as nossas ações é que determinam a nossa companhia espiritual, né, Wilson? Exatamente. E por mais dificultosa no meu relacionamento, no meu convívio com alguém, esse alguém não tem o poder nem a capacidade de tirar a minha paz. Só se você permitir. Se essa pessoa está tirando a sua paz, é porque você ainda não desenvolveu isso e aquela pessoa está sendo importante para você desenvolver esses atributos que ainda estão adormecidos. Então você vai desenvolver a paciência, a tolerância, a calma, o amor de identificar que aquela pessoa que convive com você e te provoca, te cutuca, quer te fazer mal, não te tolera, ela é necessária
para você aprender. E que o teu amor vai mudar isso. Pode demorar, mas o teu amor vai mudar. Que coisa linda. Agora, queria trazer uma outra questão que eu acho muito importante, que eu sei que você é, né? Essa questão de ser vegetariano, né? Hoje em dia você é vegetariano, não é isso? Você consegue não se alimentar de proteína animal. Eu já não consigo. Eu ainda preciso comer. Eu sinto falta. Como é que você vê isso? Você acha que a humanidade vai chegar em algum momento e não vai mais utilizar nesse processo de construção civilizatória no mundo físico, né? De que a gente não precisa mais, por exemplo, sacrificar bois, galinhas, porcos. Porco, então, eu consegui praticamente tirar, porque eu olho para o porquinho e lembro do cachorro. Você acabou de dizer que é mais inteligente do que o cachorro, piorou. Mas assim, eu ainda como frango, ainda como carne. E do ponto de vista espiritual, né, da gente não sacrificar esses irmãos que estão sob o nosso cuidado, tu acha que a gente consegue chegar lá? Porque o pessoal gosta de carne, né? O brasileiro adora um churrasco. Olha, vamos lembrar uma coisa. Década de 80, era comum a gente fumar em qualquer lugar. Dentro do avião. Sala de aula. No domingo eu tava com uma pessoa de idade que queria ver programas antigos. Aí você coloca no YouTube, lá eu coloquei o programa da Hebe, ela entrevistando a Dercy Gonçalves. Eu lembro, eu já vi essa daí, é um sarro. Elas fumando no programa ao vivo, fumando. Outras ali, pessoas fumando no programa ao vivo. Hoje é algo inconcebível. Você fumar dentro de um avião, inconcebível. Os maiores patrocinadores do esporte... Restaurante, você lembra o carro preto do Ayrton Senna, John Player Special? Marca de cigarro, Marlboro. Hoje, qualquer esporte é proibido o patrocínio de marcas de tabaco, marcas de bebida, algumas. Ainda a gente ainda vê alguma marca de bebida patrocinando futebol, equivocadamente, mas ainda o poder do dinheiro ainda fala muito alto. E eu me lembro de um programa Roda Viva da década de 80, que quem lançou a primeira lei de proibindo fumar em ambiente fechado foi o Paulo Maluf. E eu lembro dele... Grande polêmico Paulo Maluf, né? Tu lembra do programa Roda Viva da TV Cultura? Que o cara sentava no meio e aí fica em volta os jornalistas sabatinando. E eu lembro ele ali e os caras falando para ele, mas como é que você vai proibir o cara de fumar no restaurante? Ele falou, não, você hoje vê isso como diferente, mas lá na frente vai normal. E hoje não é normal? É inconcebível o cara entrar no elevador fumando com a gente, porque a gente não fuma. Então a alimentação, Rogério, vai acontecer, está acontecendo a mesma coisa. Pouco a pouco essa geração nova, crianças, jovens, por exemplo, a minha neta, que hoje tem 4 aninhos, não gosta. Ela não... Natural, não foi a mãe, não fui eu. Veio dela. Da dela, eu não quero comer carne, não gosto. Sabe? Você vê diversas crianças despontando para diversos atributos e qualidades que antes não tinha. Uma criança que falava as línguas, crianças que tocam instrumentos, crianças que têm conhecimento de medicina, de artes. Você vê que algo diferente está vindo. E essa mudança da alimentação ela vai se dar porque fala que nos mundos superiores o animal é o nosso companheiro e não alimento. Sem dúvida. No livro Missionários da Luz, André Luiz, no capítulo 4, ele faz uma visita a um abatedouro. E ele, eu lembro dessa história. E ele fala para nós, assim, do ponto de vista espiritual, o ambiente pesado, não vou relatar aqui, pesado, dificultoso, da visita no abatedouro, porque o animal tem a percepção que você vai ser abatido, da dor, do sofrimento. E outra, ele fala para nós que aquela dor do momento do abatimento, ela somatiza no corpo da carne, em fórmula de máculas existenciais negras, e aquela somatização de dor e sofrimento, ela fica impregnada naquela carne, que ela vai para o abatedouro, que é cortada bonitinha, colocada em bifes naquele celofane bonito, que é colocada aquela luz infravermelha no supermercado, e você olha, nossa, que carne bonitinha. E acaba levando para casa. Você vê o físico da carne, mas a parte espiritual, que tudo tem a parte espiritual, está impregnada da dor e sofrimento. Aí você ingere uma carne, 2 carnes, uma semana, 1 ano, uma vida. Depois você pergunta por que teu corpo está doente? Por que teve câncer, né? Por que teve algumas doenças? Aquela dor e sofrimento, ela vem e vai impregnando em você. Então ele fala, vai chegará um tempo onde o leão e o cordeiro, o homem e o animal deitarão juntos e não mais precisarão celebrar a guerra. Isso está escrito na Bíblia. Eu sei. Eu penso é um processo, né? Eu já consegui tirar essa questão da carne de porco. Frango eu como muito pouco. E carne eu como muito pouco, mas ainda preciso comer. Mas eu estou nessa luta aí para chegar nisso. É assim mesmo, Rogério. Porque hoje a gente tem substitutivos
em termos de proteína, né? Coisa que de repente há 50, 70 anos nós tínhamos, verdade. né? E que não tem mais sentido você consumir tanta carne animal, né? E ter toda uma indústria, né? Um poder econômico também por trás disso, né? Que a gente não pode ser ingênuo. Rogério, é um empregos vício, também, né? É vício e característica da nossa sociedade. Vai jogar o Timão, seleção brasileira, vamos fazer um churrasquinho. Timão, é nóis, Corinthians. Nasceu a criança na família, junta todo mundo, vai fazer um churrasco para comemorar. Então, o churrasco, a carne, é algo que está na vida do brasileiro há muitos anos. Então, é algo que gradativamente vai sair. Se se falasse assim hoje, Rogério, para o Brasil ninguém mais come carne, você quebra a economia. Sim. O PIB do Brasil, ele mais de 50% é mantido pelo agronegócio. Sim, então, o número de exportação de gado é muito grande. Então, não adianta a pessoa vir com uma ideia utópica e falar assim, a partir de hoje ninguém mais come carne. Isso é não dá. né? Emmanuel fala, é uma mudança que ela precisa ser paulativa, até por causa do poder, da parte econômica do país, da humanidade. Mas pouco a pouco vai mudando isso. É um processo, né? Exatamente. E você que não consome, você se sente muito bem, é super saudável, né? Exatamente. Ramatiz fala para nós no livro Saúde que todo o energismo que a gente precisa para fortalecer o nosso corpo físico vem dos nutrientes da terra. É suficiente. Então, antigamente, a gente não tinha a ciência da nutrição. Sim. Hoje a gente tem os nutrólogos que podem te auxiliar, você tem complementos, whey, creatina que você toma, complexos, tipo de vitamina, que caso você venha a ter alguma carência, você pode suplementar. Mas, na verdade, o que a gente não consegue ainda deixar é o gosto, é a vontade, porque isso é um vício que eu trago, está arraigado. Então, pouco a pouco, faz o esforço. Eu falo assim para todo mundo, quer parar de comer carne? Combina com a família, tem um projeto que se chama Segunda Sem Carne. Sim. Uma vez por semana, vamos decidir, olha, uma vez por semana não vou comer carne. Faz isso por 6 meses, 1 ano. Tá legal? Vamos mudar, família. 2 dias por semana. Tá legal? 3 dias por semana. E pouco a pouco você vai tirando a proteína animal até vai chegar uma hora que vai ser natural. Agora, não se sinta culpado. Eu não consigo. Não às tem vezes problema. Eu fico um pouco culpado, não. sim. O que Jesus falou? Não é o que entra pela tua boca. É o que sai. Mas é o que sai. É verdade. Se você está tentando mudar e a tua intenção é boa, é isso. Se não for nessa encarnação, você está se preparando para a próxima. Mas faz o teu melhor na alimentação, faz o teu melhor no convívio com o próximo, faz o teu melhor nas tuas atitudes do dia a dia. Seja um homem de bem. E além disso tudo, é presidente da USE. Da USE Intermunicipal. O que é USE aí? USE é a União das Sociedades Espíritas. Então é USE Intermunicipal de Santos e Cubatão. Então contempla todas as casas espíritas da cidade de Santos e Cubatão. Então a gente procura coordenar trabalhos, eventos. Inclusive, em outubro, nós vamos ter a Semana Espírita, que a Semana Espírita vai ser o tema do aniversário do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Excelente. Para quem não conhece, quem não é espírita, o livro Céu e Inferno é um livro excelente que Kardec traz para nós. Vou falar assim, como reportagens e entrevistas, por exemplo, com espíritos que desencarnaram. Então, por exemplo, ele entrevista um espírito desencarnado que foi muito caridoso, muito bom. E aí ele vê, esse espírito traz como é que ele está lá. Ele entrevista um espírito, uma pessoa que era muito fofoqueira, que falava muito mal dos outros. Então ele vai mostrar. Ele entrevista um espírito de um cara que era viciado. Então você vai vendo, você vai tendo muito aprendizado, porque você vai se vendo nas personalidades que ele entrevista. Sem dúvida. E ele vai descortinando no livro Céu e Inferno, o céu e inferno que a religião católica trouxe para nós. Porque você só tem 2 opções. Se tu é bonzinho, tu foi para o céu. Se tu foi malvado, tu vai para o inferno. Tu ainda tem um meio termo ali que tu vai para o purgatório para ser julgado, para corroborar com as indulgências da Igreja Católica ainda. Eu vou lá, eu vou pagar não sei quanto, que a Igreja Católica vai me absolver. Não tem cabimento? No sentido, você pagar um valor financeiro... Mesmo quando eu era católico, eu sempre questionei isso. Eu sempre tive essa questão. Mas Kardec descortinou isso para nós. Não existe céu, não existe inferno, muito menos purgatório. Existe o que cada um faz de si e aquilo que você falou, né? A frequência vibracional. Se eu for uma pessoa mais tranquila, mais sensata, quando eu desencarnar eu vou estar próximo a isso. Se eu for uma pessoa mais complicada, eu vou estar mais próximo daquilo que é mais complicado. O inferno e o céu estão dentro de cada um de nós, né, cara? E a gente tem um grande exemplo no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, para quem não assistiu. André Luiz, né? Quando desencarna, ele vai para um umbral, chamado umbral, que era uma área chamada de trevosa, difícil.
e chamado de inconsciente, suicídio inconsciente. E ele fala, mas eu não me suicidei, eu não tive nenhum ato para ceifar a minha vida. No entanto, André Luiz era médico quando encarnado. E ele, como médico, sabia que o fumo e o álcool diminuía o tempo de vida dele. E ele fez o uso por toda a existência, encurtando a sua vida em 8 anos, antecipando. Ele acabou tendo um câncer gástrico e desencarnando. Então, sendo médico e tendo consciência, como todos nós temos, que tanto o tabagismo quanto o álcool não é benéfico para o meu corpo físico. Então, se você faz uso, você tem esse conhecimento. Então, André Luiz desencarna e é levado para uma região chamada de suicídio inconsciente. E lá ele passa um tempo até que ele desperte, entenda e seja socorrido, né? Que belo. E aí você agora, como presidente da USE, o que você está pretendendo fazer? Como é então, que tá nós tivemos o Sarau Espírita na semana passada, né, que foi a apresentação de diversos... Vai ter uma reunião de vocês agora no nosso grupo, sábado agora? Foi semana passada. Foi semana passada. Nós estivemos lá realmente, tá? Nós utilizamos a casa de vocês para fazer a reunião e a gente discute sobre eventos, sobre às vezes uma casa que está precisando de algum auxílio, palestrantes que as pessoas estão precisando, e a gente está montando, então, como eu falei, a Semana Espírita, que vai acontecer na segunda quinzena de outubro desse ano. Inclusive, talvez a vossa casa seja uma das sedes lá que a gente conversou com o Roberto, legal. Para levar os palestrantes, com o tema do livro 150 anos do livro Céu e Inferno. Bem, isso quer dizer que você dorme que horas? Eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Eu sou aquele cara que acorda com as galinhas. Eu sempre 5 horas da manhã tu já está de pé. Já estou de pé, é o horário que eu treino. Eu gosto de treinar, é o horário que eu vou correr na praia, pedalar, nadar, fazer academia, porque isso está em mim. Eu preciso fazer esporte, porque eu preciso estar bem de saúde para tudo que eu faço. Então, assim, o esporte ele é importante para todos nós. Desde que a gente começa, é importante a gente levar isso para a vida das nossas crianças, porque o esporte ele direciona, o esporte te cria regras, o esporte ele te dá uma base. Né? Sem dúvida. Então, para mim é importante. Então, eu acordo de manhã, 5 horas da manhã, estou na academia, eu estou na praia correndo, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu vou fazer meu dia. Inteiro. Exatamente. Veterinário, Instituto Talpete. Coloca para nós aí, ô Max, os contatos do Instituto Talpete, o Centro Espírita. Luiz Monteiro de Barros. Né? A USE. E você aí trabalhando muito. Meu amigo, passou 1 hora correndo, acho que a gente poderia ficar mais umas 3 horas falando aqui. Eu acho que dava, né? Tantos assuntos que a gente tem que falar, da questão da proteção animal, dos nossos queridos, do teu instituto. Lá do teu instituto, fala para nós aí, como é que, se alguém quiser te ajudar, como é que funciona? Onde que ele fica exatamente? Dá os dados aí para nós. Então, o Instituto Talpete, ele fica no Morro da Nova Sintra, uma quadra e meia ali da Lagoa da Saudade, que é um ponto de referência bem fácil para todos que são aqui. Qual o endereço exato? Avenida Paulo Clemente Santini, 201. Para visitar, precisa marcar. Então, como marca? Você vai entrar no Instagram do Instituto, que é Instituto Underline para quem não sabe, aquele tracinho embaixo, Talpete. Lá você vai mandar uma mensagem, fala, quero visitar o Instituto. As visitas acontecem toda quarta-feira e todo sábado, das 9 à 1 da tarde. E aí ali, quem quiser ajudar, tá aberto. No Instagram a gente tem ali os canais para ajudar, para fazer doação. A gente tem uma despesa muito alta. Sem dúvida. Porque alimentar, cuidar desses animais. Quantos animaizinhos estão lá agora com você? De todas as espécies, papagaio, galinha, frango, jabuti, cachorro, porco. A gente está em torno aí de mais ou menos uns 40 animais. Nossa, e a rotatividade é grande, porque como eu falei, hoje entrou 3 filhotes, mas já adotaram. Que bom, né? Então isso é importante, é você ter essa rotatividade e poder ajudar muitos animais e muitos projetos. E tudo feito, né, com muito amor, né, cara? Com bastante dedicação. Com muita dedicação, como um compromisso espiritual, e é importante que a gente, nós como espíritas, além de tudo que a gente faz no mundo físico, cada um na sua profissão, mas a gente tem um compromisso espiritual daquilo que toca o nosso coração, né? No meu caso, é mais o serviço social, agora na saúde mental, e o nosso amigo aqui, o grande Wilson, nessa questão da proteção animal, de dar os passes nos nossos queridos, de fazer esse instituto funcionar, que é um trabalho belíssimo. Qual é o nome dos papagaios? Papagaio tem o Lorival, Zequinha, Chiquinho, Dançarina e Leleco. Nossa, e eles fazem uma algazarra. Só uma algazarra. Aí nós temos uma galinha, Madalena, Ivete, Marvin e Charlie Brown. Nossa. Cachorra, tem a Clotilde, a Priscila e a Ipanema. Nossa. Jabutis,
vai ter o Xangô e o Golias, que é um grandão. Grandão, né? Eles vivem muito, né? Cavalinho, temos o Bacuri. Bacuri. A porca Adalgisa. Adalgisa. E assim vai, a gente vai dando nome para cada animal, tem o seu nome, porque cada um é único. Cada um é único. E eles estão num processo evolutivo tanto quanto nós, né? Exatamente. Wilson, meu irmão, gratidão. Foi um papo assim... Foi um papo mais que cabeça, porque são duas cabeças grandes, ó. E carecas. São careca, a cabeça dele não é pequena. Apesar que a minha, eu fui comprar um chapéu, tem 61 centímetros. Tive que mandar o chapéu vir de São Paulo, que não tinha em Santos. Mó cabeção. Mas, meu, gratidão. Foi linda a nossa conversa. Só tenho a agradecer de você estar aqui com a gente. E você tenha certeza que no nosso programa, que você precisar, depois a gente vai fazer as edições e tudo, colocar os contatos, mas com certeza você tem todo o nosso apoio, porque você é uma pessoa que faz a diferença na nossa cidade. Gratidão, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade e também sucesso e prosperidade aqui para o Papo Cabeça. A ideia aqui é trazer gente como o Wilson aqui, trazer coisas boas. Como ele falou no começo do programa, hoje em dia a gente tem acesso a tanta coisa, né, do ponto de vista aqui da questão do celular e tudo, mas a gente precisa selecionar, a gente tem que trazer coisas boas para as nossas vidas, porque coisas pesadas trazem muita ansiedade e depressão. E o nosso programa, quando eu pensei nele, foi nesse sentido, de trazer reflexões com pessoas que fazem a diferença nessa cidade, e você é uma delas. Gratidão, meu irmão. Fica com Deus. Um beijo no teu coração. Pessoal, queria agradecer a presença de todos. Compartilhem, curtem, comentem nas redes sociais, enviem os amigos, que a ideia é espalhar o bem, espalhar boas práticas, espalhar boas reflexões. Um beijão a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.